Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 39. Equilibrando sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5, versículo 15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3, versículo 17. Bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentátulo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentátulo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus. Portanto, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Portanto, seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Terceiro, vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, portanto, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Portanto, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. E quinto, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Portanto, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os demais. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável. Junte-se a um grupo que haja incentivo mútuo e responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisa desenvolver esses hábitos. Converse sobre assuntos com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas a outras. Aprendemos-nos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conservação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Uma Vida com Propósitos, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo. Pergunte-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos na
não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro, para que você possa estudá-la em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária. Tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: teste-se para saber se estão firmes na fé. Não se engane pensando que tudo está garantido. Crie o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em você. Faça um teste. Se o resultado não for bom, tome algumas providências. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Por sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Na igreja Saudbeck, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpresa ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável de crescimento. Paulo disse: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido a orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vidas do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI lemos: Moisés registrou as etapas das jornadas deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósito, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros.
Construir um caráter semelhante de Cristo exerce um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem, no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aquele que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa passagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro. Como lembra Paulo, agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito de vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo e fazer e não o faz está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me desse para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os havia ajudado a conhecer a amar a Deus, a adoração, e a amar uns aos outros, comunhão. Deus lhe a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhe como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos as outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-os para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que conhecem. Efésios 5, versículo 15. Pergunta para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e a harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Deus te abençoe. Te encontro no dia 40.